Sobre os requisitos, né, de como juntar o trabalho rural com o trabalho urbano, né? Isso. Para o homem, são 65 anos de idade e para a mulher, 62 anos. E de contribuição, são 20 anos para o homem. Ou seja, se ele tem 10 anos ali de trabalho na zona urbana, carteira assinada, 10 anos, ele pode adquirir 10 anos na época que ele trabalhou na zona rural com a família. Que ele cresceu, né, ficou ali na zona rural, às vezes casou e continuou ali. Então, se ele tem 10 anos a partir dos 12 anos, ou seja, ficou ali até 22 anos, né, mais 10 anos na zona urbana, completou os 20 anos. Mas se ele tiver completado já 65 anos até o ano de 2019, que foi antes da reforma, a última reforma previdenciária, então, se em 2019 ele já tinha 65 anos, aí são apenas 15 anos. Aí reduz esse tempo para 5 anos. Então, talvez ele tenha 10 anos na zona urbana, só precisa de 5 na zona rural a partir dos 12 anos. Então, assim, parece um pouco complexo, mas vale a pena, né, parar um pouquinho para pensar. E sem contribuição também, né? Sem contribuição. Legal. Na zona rural. Para a mulher, 62 anos de idade, 15 anos de contribuição. E qual o procedimento? O procedimento, ele é realizado primeiramente junto ao próprio INSS. Então, basta o segurado, né, atualmente lá com a carteira assinada, procurar o INSS, fazer um requerimento. Mas, para isso, ele precisa apresentar provas, né? Tem que ter provas desse período que ele trabalhou na zona rural. Aí, vou explicar melhor como são quais documentos podem ser utilizados. Então, indo lá no INSS, ele faz um requerimento e pede essa aposentadoria por idade híbrida, né? Então, o INSS costuma muito assim negar esse pedido e a pessoa não pode desistir, né? Organizando os documentos, analisando direitinho, ela pode fazer o mesmo pedido na justiça, né? Levar esse requerimento que foi indeferido para o juiz analisar e lá apresentar todas as provas novamente. Então, assim, é um instituto novo, digamos assim, que o INSS não tem aceitado muito bem. Só assim, dependendo das provas, né, que você apresenta. Mas, para falar a verdade, assim, na prática mesmo, é mais complicado o INSS aceitar. Mas é necessário esse requerimento no INSS. Que dá negativa é que cabe procedimento judicial, isso, né? Caso seja negado, é para a pessoa não desistir. Ela persistir no direito dela e procurar um advogado, especialista, para fazer toda ali uma análise, um planejamento previdenciário e pleitear esse direito na justiça. A gente tem uma relação aí taxativa de documentação? Como é que é isso, para poder auxiliar o nosso telespectador? Então, ao longo desses anos, tem aumentado os pedidos. O INSS ele disponibiliza agora um formulário, onde você vai preencher com todos os dados, informações do local onde você trabalhou, na zona rural, né? Ali o nome da fazenda, indicar testemunhas, indicar pessoas que trabalharam ali com você, que moraram, ou seja, pessoas da sua família que moraram ali com você na zona rural, na roça mesmo, né? Então, colocar lá o nome dos pais, dos irmãos, o que fazia, descrever as atividades, tem um formuláriozinho para a pessoa se orientar. Mas não basta só o formulário, tem que apresentar documentos comprobatórios. Esses documentos não são taxativos, mas já é de praxe que, ao você alegar a sua moradia ali, tem uma certidão de nascimento naquela zona rural, né? Tem uma certidão de casamento, uma certidão de óbito, se algum parente vier a falecer. Então, assim, são documentos oficiais que necessariamente têm que ser apresentados, né? Então, ali, às vezes a pessoa trabalhou, às vezes a pessoa, estudou ali na zona rural, em um colégio próximo, tem um atestado de matrícula, né? Aí, o que é importante nesses documentos? Porque não somente esses documentos, o que é importante constar ali? A profissão lavrador do pai. Geralmente só vinha a profissão do homem naquela época. Da mulher era do lar, mas
estava ali junto fazendo praticamente a mesma coisa. Então vem ali a certidão de nascimento da própria pessoa que está fazendo o requerimento, né? Lá na época do nascimento, já está ali a profissão do pai como lavrador. Ok. Aí vem ali, teve irmãos que foram nascendo, né? Depois dessa pessoa, irmãos mais novos. Então ali vem depois de 10 anos, tem a certidão de nascimento do irmão. Profissão do pai, lavrador. Ou seja, a família continua ali naquela atividade rural. Então as pessoas casavam muito cedo nessa época, né? Tem lá uma certidão de casamento com 16, 17, 18 anos, na mesma localidade. Aí vem agora a profissão da própria pessoa, né? Se for homem, lavrador. Da mulher, geralmente do lar, que consta, conforme eu já disse, considerada a mesma coisa, lavradora também. E é necessário estar trabalhando no momento do requerimento? Não. Se a pessoa não estiver trabalhando na zona urbana, depende, né? Digamos assim, tudo no direito depende. Não precisa dela estar trabalhando naquele momento do requerimento. Aí tem que ter uma análise mais aprofundada do histórico laborativo da pessoa, né? Então, assim, às vezes a pessoa ainda não preenche o requisito, não atingiu a quantidade de contribuições necessárias na zona urbana. A gente pode também fazer um planejamento previdenciário. Para quê? Para orientar, olha, vamos contribuir aqui mais alguns anos, né? Falta um pouco tempo. Então, não necessariamente a pessoa precisa estar trabalhando, exercendo atividade laborativa formal, né, com a carteira assinada, no momento do requerimento.